Oi, pessoal, eu sou o Felipe. Eu me propus a ler esse quarto capítulo da Filologia do Espírito porque, primeiro, que ele é muito bom e, segundo, que eu acho que faltam mais materiais do Hegel, assim, dispostos desse modo em que nesse modo literal, nesse modo em que, assim, vamos tratar de fazer uma leitura integral, detida, enfrentar os obstáculos do texto, os percalços e tal. Parece que falta isso na literatura. E na falta disso fica muito difícil enfrentar o texto hegeliano. Eu destaco aqui que assim, o único exemplo que eu conheço de alguém que fez isso desse jeito, tem mais, mas é o que eu conheço, que eu tomei contato, que foi muito melhor assim, do que qualquer outra coisa que eu já li sobre o Hegel no que tange a esse quarto capítulo. Foi o comentário do Kojève sobre a segunda parte desse quarto capítulo da Filologia do Espírito, sobre uma parte da segunda parte que ele não comentou integralmente, ou pelo menos não está integralmente comentado na edição, no compilado das aulas que ele deu na França na década de 30. Então, acho que isso aqui pode ser um exercício útil, tanto para mim quanto para alguém que venha assistir isso, e acho que pode facilitar o processo de entrada nesse campo hegeliano, porque é realmente muito espinhoso. Nessa introdução aqui, enfim, era esse comentário geral, e o segundo ponto da introdução é fazer um breve comentário, brevíssimo comentário sobre o termo Aufhebung, que é traduzido aqui no texto como suprassunção, pelo Paulo Menezes, o sujeito que traduziu o livro. Aufhebung, o Hegel trata desse termo num tópico ali da ciência da lógica, mas aqui, para simplificar, assim, Aufhebung é tipo um processo em que alguma coisa foi superada, mas, embora ela tenha sido superada, ela não foi apagada. Tanto que normalmente o pessoal traduz Aufhebung como negar e conservar. Imagina que você já passou de alguma, sei lá, por alguma coisa na sua vida, aquilo ali está resolvido, mas deixou para trás, sei lá, boas memórias, deixou para trás bons aprendizados. Então, acho que mais ou menos nesse capítulo que nós estamos aqui agora, talvez o Hegel é assim, quando Hegel usar a palavra suprassumir, o que ele vai estar querendo dizer é que algo foi... Nós estamos em outro momento do aprendizado, só que aquelas coisas que foram aprendidas anteriormente, elas podem continuar agindo ali ainda. Acho que isso é um jeito razoável de explicar essa treta. A segunda coisa é os três primeiros capítulos da Filologia do Espírito. O primeiro é a certeza sensível. E o que o Hegel está tratando ali nesses três primeiros capítulos? Ele está tratando de como que a consciência conhece um objeto do mundo. E aí ele vai dizer, o primeiro modo da gente conhecer um objeto do mundo é conhecer da maneira mais imediata possível, da maneira mais intuitiva possível, que é a partir da sensibilidade. Só que quando na sensibilidade, a gente primeiro não consegue registrar os objetos, porque a gente está restrito ao que a gente está sentindo naquele momento, mas num segundo momento, a gente consegue designar aquilo que é o mais geral e que mata a sensibilidade do objeto. É se apontar, dizer isto ou aquilo. Isto ou aquilo aponta o objeto em sua integralidade, porque não recorta dele nenhuma característica. Mas, ao mesmo tempo, isto ou aquilo pode ser usado para qualquer objeto. E aí, nesse momento, o Hegel passa para o segundo capítulo, que é a percepção, que agora nós vamos começar a nomear objetos, ou caracterizá-los. Quando a gente começa a caracterizar os objetos, o Hegel fala assim, bom, parece que há uma treta aí, uma briga de forças, que fazem com que, bom, uma caracterização do objeto ela esteja envolvida por uma disputa. Por que eu escolhi nomear o objeto desse jeito e não... Aliás, por que eu escolhi esse objeto para nomeação e não uma de suas características? Aí o exemplo que o Hegel dá ali é o do sal. Ele vai dizer, bom, o sal é branco e amargo. Mas por que em vez de falar que o sal é branco e amargo, eu não me pautei pelo amargo? O amargo é a cevada e o sal. Mas por que em vez de me pautar pelo amargo, eu não me pautei pelo branco? O sal é branco, mas a nuvem é branca também. Aí ele fala, nessa disputa a gente começa a sacar que existem abstrações, que existem forças ocultas no mundo que disputam, que concorrem no nosso modo de percebê-lo. Aí a gente passa para o terceiro capítulo sobre a força e o entendimento. No capítulo da força do entendimento, a gente começa a
a entender mais o que funciona essas coisas abstratas, essas disputas de força no mundo, mas que não são objetos palpáveis. Aí o Hegel vai dar o exemplo da gravidade. Sem dizer que há uma gravidade, a gente não consegue entender por que os objetos sempre caem para o mesmo lugar, para o chão. Sem entender o eletromagnetismo, a gente não consegue entender por que quando a gente esfrega uma régua na cabeça e puxa um balão assim, o balão sobe com a régua. Então é necessário a gente começar a colocar abstrações do mundo para entender a dinâmica das coisas. Aí ele fala, mas essas abstrações não são somente abstrações científicas. Ele vai dar o exemplo da justiça, por exemplo. Sem um conceito de justiça, sem a justiça, de fato, a gente não consegue entender a separação de bem e mal, de certo e errado. Sem um conceito de estética, por exemplo, a gente não consegue entender a separação entre belo e feio, porque certo e errado, belo e feio não são instâncias no mundo, são instâncias que mediam as nossas relações com o mundo. Sem essas instâncias, sem esses campos, a gente não consegue entender várias coisas operando e funcionando no mundo. Mas aí o Hegel fala assim, bom, mas nesse processo da gente tentar entender o mundo nesses termos da força, do entendimento, desse entendimento um pouco mais abstrato agora, a gente começa a sacar que o objeto mesmo, ele sempre se furta à nossa proposição metodológica, da sensibilidade, da percepção e da força. Ele é sempre mais que isso, ele é sempre mais rico que isso. Então, de modo que, quando a gente tenta dar esse tipo de conceituação última para o objeto, algo dele acaba escapando porque a concepção da consciência ela é estrita. Ela é estrita, ela é restrita, se a gente quiser, pela sensibilidade, pela percepção, pela força. O objeto ele é mais que isso. Então o objeto sempre se furta a essa captação última. E em ele se furtando, o que a consciência ela vai sacar ali no final do 3º capítulo, quando o Hegel vai usar a metáfora do levantar a cortina, é que na verdade a consciência estava conhecendo propriedades dela. Ela estava conhecendo como que ela media a relação dela com o mundo. A consciência media a relação dela com o objeto por essas 3 posturas metodológicas da sensibilidade, da percepção e do entendimento. E aí ela acaba vendo que ela tentando conhecer o objeto, ela acabou conhecendo-se a si mesma. Então esse é um resuminho do 3º capítulo, e aí depois disso a gente entra no tal do reino da consciência de si. E aí dá essa mudança entre do 3º para o 4º capítulo que nós vamos estudar agora. Deixa eu ver, uma última coisa, o Hegel vai usar conceito também algumas vezes, se não me engano. Conceito para o Hegel seria uma espécie de descrição última e perfeita do objeto. Seria aquela descrição mais que corresponde exatamente ao objeto. Só que o conceito também no Hegel, o único modo de você corresponder exatamente ao objeto é pelo movimento. Então o conceito ele tem uma estrutura dinâmica no Hegel. Quando o Hegel fala de conceito, ele vai falar desse modo perfeito de dizer sobre a coisa, mas também do movimento de atingir esse modo perfeito de dizer sobre a coisa. Eu acho que a partir dessas 3 pontuações, né, da questão da Aufhebung, da questão dos 3 primeiros capítulos, da questão do conceito, acho que a gente pode fazer o login no 4º capítulo aqui da Fenomenologia do Espírito.